Olá, começamos agora mais um Frente a Frente e hoje aqui comigo a delegada de Polícia Civil, Fabiana Leão, titular das delegacias de Santa Luzia do Norte e de Coqueiro Seco há um ano, quando ela saiu da Delegacia Especializada da Mulher, onde atuou por mais de 8 anos aqui em Alagoas. A delegada Fabiana Leão fala hoje aqui no Frente a Frente sobre a campanha das delegadas de Alagoas para a sanção do presidente Temer ao projeto de lei da Câmara Federal, número 7 de 2016, que dá autonomia às delegadas de aplicar medidas protetivas, as delegacias, na verdade, medidas protetivas em casos de violência doméstica. Portanto, delegada, eu agradeço antecipadamente a sua vinda aqui ao programa e fale sobre, inicialmente, dentro desse contexto, de tornar público a necessidade da sanção desse projeto, já que ele tem prazo até o dia 8 deste mês, de um vídeo que está viralizando na internet, com a participação das delegadas de Alagoas, um grupo de delegadas, informando a sociedade sobre a necessidade da sanção do presidente a esse projeto de lei da Câmara Federal. Na prática, o que significa, o que acontece hoje e com a aprovação, a sanção do presidente a esse projeto de lei? Boa tarde, Gorete. Veja, é uma satisfação nossa estar aqui participando mais uma vez e contribuindo para o esclarecimento no que tange aos problemas que existem e são terríveis em relação à violência doméstica. Elas só crescem, só pioram. Essa semana mesmo nós tivemos 2 casos de tentativa de feminicídio aqui na capital, além dos vários e vários que apenas aumentam. E a sociedade, as estatísticas são terríveis e a sociedade se vê encurralada, precisando urgentemente de soluções drásticas, urgentes, emergenciais. A Lei Maria da Penha, ela surgiu em 2006, como nós sabemos, ela foi sancionada em agosto de 2006. Ela trouxe uma das maiores contribuições até hoje, que foi justamente, primeiro, a possibilidade de se prender em flagrante o agressor. Segundo, o Estado retirou a responsabilidade dessa mulher quando se trata de lesão, por exemplo, para que ela não tenha a obrigação de reavaliar o registro. Ela não retira a queixa. Não retira. O Estado, na verdade, tomou para si a responsabilidade sobre a integridade física dessa mulher e das pessoas que estão em volta, não é? Porque quando você atinge uma mulher, você atinge o centro da família, você atinge o esteio. É ela que, na verdade, todos que estão em volta dependem dessa mulher. Então, nós entendemos como o pior dos problemas hoje, visíveis, para todos do senso comum na sociedade. Desagrega a família. É a violência doméstica. A partir daí, uma família, todo mundo sabe, uma família que já está desestruturada por vários outros fatores, se tiver o esteio dela prejudicado, nós não temos aí um caminho bom, não existe caminho de volta. O que eu entendo é que nós, enquanto delegadas, que estamos na ponta, temos a obrigação cívica, como cidadãs, de participar efetivamente de discussões tão sérias para a sociedade. Não se entende como as pessoas hoje, no quadro que se encontra, quando esse projeto de lei prevê exatamente robustecer, encorajar e fortalecer o papel da polícia nesse enfrentamento dessas questões, não se entende por que há uma corrente contra, na verdade. Existem algumas questões... A corrente do machismo, inicialmente, ou o que seria mais? Ou talvez a falta de esclarecimento. Ou de conhecimento sobre o projeto. Isso. Ou então, nós estamos burocratizando demais, nós estamos dificultando demais o acesso a tão questionada briga pela justiça. Porque a justiça não é um papel. Veja, as medidas protetivas de urgência são um dos maiores avanços, faz parte de um dos maiores avanços que a Lei Maria da Penha proporcionou. Enumere, delegada, algumas dessas medidas protetivas e o que vem a ganhar, a luta contra a violência doméstica com a sanção do projeto. O que muda na prática? Certo. Então, num primeiro momento, a mulher registra a ocorrência
E dada a emergencialidade da situação, a autoridade policial hoje, ela pode encaminhar à justiça um pedido ao juiz, em nome da parte, em nome da vítima, para que se estabeleça, por exemplo, um distanciamento do agressor, a vítima e seus dependentes, inclusive a suspensão do porte de arma, quando ele tem porte, inclusive quando é inerente à função, porque nós já conseguimos desarmar alguns, infelizmente, colegas da segurança pública por conta disso. Porque é um problema endêmico que está em qualquer lugar. Mas se agrava quando se tem prerrogativa da utilização da arma por trabalho, não é? Então, nós, enquanto sociedade, não podemos permitir isso. A lei veio com essas medidas, inclusive, talvez, do ponto de vista social, a mais relevante delas é o afastamento, é a prevenção, é afastar o agressor daquela mulher. Algumas críticas são feitas hoje no que diz respeito à viabilidade e estrutura do Estado para manter e para proporcionar realmente esse afastamento. Veja, do ponto de vista prático, hoje nós encaminhamos um requerimento ao juiz em nome da parte. A lei prevê 48 horas, no entanto, nós sabemos que o judiciário não tem estrutura. É sabido de todos que a falta de estrutura do Estado está em qualquer lugar. Ela não diz respeito apenas à instituição Poder Judiciário, não diz respeito apenas às polícias. Nós vivemos um quadro hoje terrível do ponto de vista estrutural no país todo. Então, não há condição de a gente pensar que se transferirmos essa responsabilidade para os delegados de polícia, que é essa grande modificação hoje do projeto de lei, é que não seja necessário que o delegado de polícia encaminhe o requerimento, e sim que ele aprecie e defira no momento da urgência. Veja, o que eu quero dizer é o seguinte: no momento da urgência, quando você chega para a autoridade policial, quando você recorre à polícia, você está precisando resolver um problema de socorro. E quem vai pessoalmente ter esse contato? Os únicos que podem são os que compõem a segurança pública. E, particularmente, a autoridade policial que está lá. Nós temos condição, os únicos que vão ter contato pessoal com a vítima. Ora, é diferente. Você chegar para uma autoridade judiciária, você vai chegar através de um papel. Começa por isso. Frio. Isso. Então, algumas críticas são nesse sentido. Mas é um ato jurisdicional. É um ato que diz respeito exclusivamente ao Poder Judiciário previsto constitucionalmente. Ok. Mas, infelizmente, nesse país nós temos circunstâncias que não podem esperar. E que não podem ser desconsideradas também do ponto de vista do atendimento à população. De forma alguma. Nós temos que, em conjunto, procurar a saída. A saída hoje diz respeito a esse decreto de medidas protetivas. Pois consta que na questão da violência doméstica, a vítima passaria a ter atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado preferencialmente por servidores do sexo feminino. Essa é a proposta da modificação da lei, certo? E que essas medidas sejam analisadas e deferidas pela autoridade policial, pelos delegados, independente de serem delegados homens ou mulheres. Só que, preferencialmente, que seja uma delegada. Uma questão óbvia de empatia, não é? Que a lei reconhece. Claro que, por mais que os colegas tenham boa vontade, competência e responsabilidade, é óbvio, às vezes eu me coloco na situação deles, porque eles são pais, eles são irmãos de mulheres, eles são filhos de mulheres. Então, porque não há um preconceito no que diz respeito à formação profissional. Mas a questão da empatia, o ser humano é assim. É mais fácil, às vezes, você abrir sua intimidade para uma mulher. É uma questão subjetiva e, ao mesmo tempo, objetiva do ponto de vista da identificação do gênero, não é? Claro, é natural. É da nossa natureza, digamos assim. Então, a lei diz que, preferencialmente, deva-se respeitar isso.
É claro que com as dificuldades estruturais de concurso público, de contratação, enfim, não vai ser possível. Agora, do ponto de vista também estrutural, é bom que se avalie, a sociedade precisa entender que a capilaridade, o poder de estar fisicamente em muito maior, digamos assim, dimensão, é da autoridade policial que está espalhada nesse país todo, do que a autoridade judiciária, que muitas vezes responde por mais de 2 comarcas. Não é? E pessoalmente, é muito importante frisar isso. As pessoas estão realmente muito preocupadas com a questão burocrática de talvez divisão de poder entre instituições. De atribuições. Ora, veja, nós delegados de polícia, é importante também explicar isso, não é fácil. Nós não temos essa vontade de abraçar essa responsabilidade a mais. É realmente uma responsabilidade muito grande. Você vai cercear um direito de um cidadão. Para isso nós temos que fazer de forma razoada, com muita responsabilidade. E nós puxamos para nós essa responsabilidade de avaliar naquele momento, coisa que sempre foi da autoridade judiciária. Inclusive, as pessoas dizem, não, mas o que é do Poder Judiciário é do Poder Judiciário, o que é da autoridade judiciária, da autoridade policial é da autoridade policial. Tudo bem. Só que nós vivemos um momento muito complicado nesse país. É preciso, então, que se está se discutindo a constitucionalidade, que se evolua para o Supremo. O Supremo Tribunal é que vai ter competência para dizer depois. Só que no momento agora, inclusive o Supremo tem sido um pouco mais maleável nesses assuntos, no que diz respeito à competência. Quem pode o mais, pode o menos, não é verdade? Então, se nós, delegados de polícia, decidimos sobre o ir e vir de um cidadão, quando nós cesseamos esse livre-arbítrio na questão do flagrante, ora, como não poder estabelecer um distanciamento mínimo para a vítima? No que isso vai ser tão inconstitucional, tão difícil? A autonomia do delegado de estabelecer, da autoridade policial, de estabelecer esse limite, né? É uma questão necessária para o momento, né, da agressão, que não pode esperar, não é, uma instância superior no âmbito do judiciário, que nesse ínterim pode acontecer até a morte, não é, da vítima, né, que foi vítima de violência. Infelizmente é o que tem acontecido reiteradas vezes. Reincidências de casos desta natureza. Eu já tivemos situações, já acompanhei situações nas quais você vê claramente que uma prevenção nesse nível poderia ter ajudado, teria impedido o pior. Delegada, qual é a possibilidade de haver digamos, porque já foi aprovada pela Câmara Federal? Nas duas casas. No Congresso, não é? E de o presidente efetivamente sancionar esse projeto. Veja, uma vez que os maiores representantes da sociedade, na verdade é o Congresso Nacional, ele já tendo decidido, é natural que o presidente da República sancione. Ele está sendo muito pressionado por várias entidades. Sem falar que está com um governo antipopular, seria uma forma até de minimizar, né? Fazendo a opção por um projeto de aprovação, sancionar um projeto que diz respeito à maioria da população, não é? Seria, digamos, o grande acerto desse governo até aqui, a meu ver, do ponto de vista social. Porque atinge a todas as camadas da população. As mulheres precisam desse acerto. Não é possível que nós fiquemos o tempo todo amarradas a situações que já foram superadas, que já tivemos aqui mais de 10 anos de Lei Maria da Penha, já foi identificado objetivamente qual é o grande problema. O gargalo. Isso, né? Que é exatamente essa demora no Poder Judiciário, infelizmente. A partir da denúncia, a tomada das medidas efetivamente da decretação das medidas protetivas pela autoridade judiciária. Sobre ainda a questão das medidas protetivas, a gente vai discutir no próximo bloco. 1 minuto, Frente a Frente está de volta.
Fiz o teste de AIDS porque eu quero ser mãe. Mulheres, se liguem e peçam o teste HIV na gravidez. Em qualquer unidade de saúde pública você faz esse teste gratuito. Se der negativo, eu vou continuar me prevenindo, o meu estilo de vida tá ótimo. Se der positivo, o quanto mais rápido eu souber, melhor pra mim, que eu vou ter uma qualidade de vida melhor e vou poder me cuidar. A melhor forma de você se prevenir realmente contra o HIV é usando camisinha. Previna-se sempre. Cidadania. É isso que a gente precisa para que nossos direitos sejam respeitados e garantidos. Assim, se você comprou um produto com defeito que não possui peça para reposição ou necessita se informar sobre garantia, seja consciente. É fácil como movimentar um dedo. Entre no portal IDEC e saiba mais sobre seus direitos. IDEC. Cidadania se conquista. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a delegada de polícia Fabiana Leão, titular das delegacias de Santa Luzia do Norte e de Coqueiro Seco, há um ano, quando até então ela exercia por quase 8 anos a titularidade da Delegacia da Mulher aqui em Alagoas. Tanto que a delegada Fabiana Leão, ao chegar em Santa Luzia, ainda se defrontou com a situação, não é, de executar o pedido de prisão do prefeito da cidade, justamente pela acusação de estupro. E aí o desdobramento político, uma vez o prefeito está titular, outra vez o TRE caça a titularidade dele no cargo. Enfim, trabalhar nessa área no interior do estado é algo mais difícil, delegada? Claro, porque os interiores de todo o Brasil estão aí, a mídia tem acompanhado o desastre no que diz respeito à estrutura. Nós estamos isolados. A polícia hoje, em qualquer interior desse país, ela tem muito mais dificuldade de trabalhar, que o nosso contingente é menor, a estrutura física dos prédios não condiz com a nossa necessidade para prestar o melhor serviço à população. E, paralelamente, o aumento da violência em todas as suas áreas, digamos assim, não é? Com certeza, onde o Estado não está presente da forma que deve agir, deve estar presente, e não propicia os meios para que nós possamos prestar esse melhor serviço, a violência está aumentando em proporções geométricas, né? Voltando à questão específica do projeto de lei aprovado no Congresso, essa iniciativa de fazer um vídeo com a participação das delegadas e com palavras fortes de ordem, no sentido de extraído do próprio projeto, não é, para dar celeridade ao acompanhamento das vítimas da violência doméstica. Como surgiu? Isso está acontecendo só em Alagoas ou está também no restante do país? Veja, alguns lugares do país têm tomado essa frente, principalmente as associações de delegados de polícia do Brasil todo. No que diz respeito aqui a Alagoas, nós, um grupo de delegadas, graças à tecnologia e o WhatsApp, enfim, todos nós agora, com essa participação nas redes sociais, nós nos vimos na obrigação, por estarmos na ponta, por vermos as pessoas, às vezes, questionarem sem, digamos assim, a bagagem que nós temos por estarmos nessa situação de enfrentamento direto. É complicado nós nos despirmos, né? Enquanto autoridades policiais, nós não podemos sair da nossa personalidade enquanto cidadãs. E temos que participar. Essa é a grande, digamos assim, militância política, né, do cidadão brasileiro, e todos nós temos essa obrigação de participar. É uma questão que atinge a todas nós somos potencialmente vítimas da violência doméstica, quem está perto também. Então, nós nos vimos nessa obrigação, particularmente uma colega brilhante, a doutora Adriana Guzmão, que é uma das delegadas mais atuantes hoje no Estado no enfrentamento aos crimes contra a criança e adolescente. A doutora Adriana nos fez esse presente, né? Ela criou esse grupo e disse, olha, vamos discutir essa questão. É nossa obrigação
convidou as colegas e nós topamos, porque achamos que era conveniente, era importante e salutar enquanto cidadã de participarmos efetivamente nessa discussão. Delegada, e qual tem sido a repercussão desse trabalho? Grande, porque as pessoas, na verdade, elas identificam na autoridade policial uma responsabilidade e com um acerto de contas, digamos assim. As pessoas hoje, cada vez mais se fala sobre polícia, nós comentamos entre nós que existem os policiólogos, né? Todos nós somos hoje, todo mundo trata da segurança pública, que é um problema que está atingindo a todas nós. Então, o que ocorre? Todo mundo se interessou pela discussão. As pessoas que estavam ausentes dessa discussão hoje estão discutindo aí em salões de beleza, em hospitais, em todos os lugares, porque também é nosso papel contribuir com esse esclarecimento. Da sociedade. Isso. Em geral. Delegada, evitar que a vítima possa ser agredida, depois que ela já fez a denúncia e até sair a decisão judicial sobre esse afastamento, que é a primeira medida protetiva, isso, de certa forma, pode significar a diminuição do feminicídio também, não? Com certeza é determinante. Porque quando ela procura pedindo essa proteção urgente, é óbvio que ela já passou por tudo. Quando ela pede ao delegado de polícia que encaminhe imediatamente esse requerimento à autoridade judiciária, ela já formou todo o seu convencimento, já sofreu bastante para ter o discernimento do que precisa. E sofre duplamente, né? Porque são relações que envolvem o afeto, o sentimento maior, né, humano. Claro, é essa mulher que depois de um registro de ocorrência, nós não podemos esquecer, que do ponto que está hoje, ela além de denunciar o seu companheiro, e muitas vezes o pai dos seus filhos, ela vai, nós dizemos, que ela pega um papel, não é? Fez o pedido de medidas protetivas através da autoridade policial ao juiz e sai com um papel na mão para pegar o ônibus e recebendo 200 mil telefonemas de toda a família, de todas as pessoas envolvidas para pressionando ela para que ela volte atrás nessa situação. E ela sai sem garantia nenhuma. Hoje ela sai com o pedido na mão. Nós queremos o contrário. Nós queremos que ela procure a autoridade policial e que ela saia com a medida protetiva na mão e que nós possamos, através de policiais, notificar o agressor, como muitas das vezes nós fazemos. Quantas vezes eu não já acompanhei a vítima por esse temor, né? Somos nós que visitamos no hospital. Eu já visitei vítimas no hospital para saber o tamanho da gravidade. Só a polícia tem condição naquele momento de avaliar a situação. Isso. E ver se é possível, se é necessário e urgente, como ela diz. Nós podemos diligenciar nesse sentido. Já a autoridade judiciária, a grande dificuldade é essa. Ela vai receber aquele papel, não vai saber quem encaminhou a moça que está sofrendo. Não sabe as condições, não viu as condições. É muito diferente. É isso que a sociedade precisa enxergar. A diferença que faz o atendimento pessoal, né, presencial e a análise de autos. Exatamente. Essa é uma questão crucial e é o grande diferencial que o legislador, com muita sagacidade nesse momento, vendo e analisando tudo, né, o que ele teve acesso, ele conseguiu perceber. É muito louvável. A possibilidade de um entendimento do Poder Judiciário, no sentido de que essa medida ela se efetive, mas não a queda de braço entre policiais e agentes do Judiciário. Nós não queremos isso. Ninguém quer isso. O que se quer é uma solução para o problema. Tanto o Poder Judiciário quanto a polícia quer uma solução. Talvez no que diz respeito aos mais legalistas, aos colegas, né, a questão burocrática, tudo tem um meio. Direito não é 1 mais 1.
não é verdade? O direito inclusive, é um processo de adaptação social, como diria. Isso é um processo de evolução no entendimento da superação de um problema ou mesmo da solução de um problema ali colocado. Claro. Né? O Poder Judiciário, eu tenho certeza que eles estão buscando, nesse momento, claro, não é, firmar a posição do ponto de vista legal no que eles encontraram hoje. No entanto, nem entre eles todos isso é uníssono. A opinião diverge entre todas as pessoas, todos os operadores. Não é dessa forma tão difícil que se quer colocar e tão óbvia como se não existisse nenhuma saída, de forma alguma. Tenho certeza que os colegas do Poder Judiciário, com todo o bom senso que eles têm, eles querem uma solução para o problema. Mas certamente que essa atitude das delegadas de produzir esse vídeo e de esclarecer a população demarca aí para as mulheres que possam ser vítimas da violência, ou que já foram vítimas da violência, um apoio nunca visto, não é, delegada? Na verdade... Felizmente, pois é. Isso. Elas têm a certeza de ter a polícia, que é o primeiro momento onde se pode efetivamente dizer que está no caminho da justiça. Não é? Isso. É o contato na delegacia de polícia. Isso. É onde começa o processo de se fazer justiça. Não é? Exatamente, a tão sonhada justiça. E todos nós queremos isso. E enquanto delegado de polícia, eu sinto que a dificuldade maior, ela não está apenas nessa questão legalista, mas sim do bom senso, das boas práticas, que as pessoas tenham mais sensibilidade. É preciso que a população, e nosso papel aqui é esse, enquanto cidadãs, enquanto delegados de polícia, nós estamos aqui para participar. O povo brasileiro cada vez mais está caminhando nessa direção, não é, de movimentos sociais, por redes que sejam, mas nós queremos contribuir. E que seja assim daqui para frente. Pois é, a gente chegou a um momento, isso antes da Lei Maria da Penha e durante ainda a Lei Maria da Penha, não sei agora por meio de pesquisa o que acontece, mas havia esse equívoco da sociedade de dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Continua. Como está esse entendimento hoje? O que é que se percebe no lidar diretamente com as vítimas da violência doméstica? Veja, infelizmente, esse tipo de raciocínio existe porque se atinge as testemunhas. Testemunhar um fato como esse é de extrema delicadeza, é incômodo, as pessoas não querem participar. Não querem se envolver. Porque é um drama social, psicológico, familiar. As pessoas às vezes redecidem, não é? Então as vítimas voltam atrás na decisão porque encontram inúmeros obstáculos depois desse registro, entre os quais não ter efetivamente a justiça na mão, que é sair com as medidas protetivas para ela. O nome já diz tudo, proteção. Se ela não sair com isso, como é que ela vai sair fortalecida? Como é que o Estado tira dela a responsabilidade sobre reconsiderar ou não o registro da ocorrência? Quer dizer, a decisão não é dela, o Estado tirou dela essa possibilidade. Já tomou para si, isso. Exatamente. E não promove os meios para protegê-la. É incoerente, é contraditório. Quer dizer, as pessoas têm que entender isso. Então é um momento do Estado resolver isso. E drasticamente. Nenhuma solução aí virá com boas práticas ao longo de séculos. Nós já chegamos onde chegamos e está na hora de agir, e agir com veemência, com segurança, para que essa mulher não volte atrás. Pois é. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo, e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet.
Preserve a privacidade de sua família. Hoje eu queria falar com você sobre um assunto super importante: educação. Khan Academy é o maior site para aprender matemática do mundo inteiro. Só para você ter uma ideia, é lá onde os filhos do Bill Gates estudam. Então você que está me vendo, junte-se a milhões de pessoas no mundo inteiro e acesse agora mesmo khanacademy.org.br. Aprenda mais! De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a delegada de polícia, Fabiana Leão, ela que é titular das delegacias de Santa Luzia do Norte e de Coqueiro Seco. Já se percebe aí a falta de delegados para dar cobertura às delegacias em todo o estado de Alagoas, que não é uma situação característica do nosso estado, é uma necessidade que se coloca para todo o país, como a senhora já falou aqui no início da entrevista. E aí, delegada, como essa questão da violência é bastante complexa, não é? O problema deveria ser enfrentado, lógico, com essas medidas protetivas, mas no conjunto da violência como um todo, a educação deveria estar a serviço de diminuir a incidência, não? Claro, porque aí nós estamos falando da prevenção, de uma sociedade esclarecida, não que isso diminua a violência. Está aí os Estados Unidos, que não nos deixa mentir, não é? E no que diz respeito especificamente à violência doméstica, ela é uma realidade no mundo todo, independente de classe social, independente do nível de desenvolvimento do país, inclusive. Nós não sabemos, os sociólogos até hoje, nem os cientistas explicam. Mas a causa não é isolada, não diz respeito apenas a conceitos arraigados de forma retrógrada, de que mulher é isso, homem é aquilo. Não existe isso. No que diz respeito a esse exercício de dominação do masculino sobre o feminino. Com um toque de digamos assim, passionalidade, não é? De não se segurar na intenção de fazer, né, alguma coisa. E o que está por trás disso? Né? Essa forma, como a reação do homem é sempre o bater, e o argumento vai longe disso. Sabendo que não vai ter um retorno, né? Porque a mulher, biologicamente, é indefesa. Né, exato, e ainda que é uma atitude covarde. É como bater numa criança, né, digamos assim. É muito difícil você conceber, nas pessoas que têm uma formação de respeito ao próximo, né, que cultivam isso desde sempre, no mundo da diversidade, que hoje nós temos os trans e tudo, né, eu vejo meu filho, hoje na escola tem aulas específicas sobre isso, né, nos quais os professores, eles estão mostrando o respeito constitucional, né, ao mundo, a tolerância. Mas no que diz respeito à violência doméstica, me parece que é estarrecedor como quem reage, a vítima que reage, ela é criticada pela própria... É que é mal vista pela sociedade? Pela sociedade. Me parece, é totalmente contraditório, é como se nós tivéssemos que apanhar caladas, todo mundo escondido. No reino da hipocrisia. Isso, porque quem aparece para enfrentar isso é muitas das vezes criticadas, inclusive, por colegas. Que a pessoa tem algum desequilíbrio emocional, alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, atribui a vítima, não é? Exatamente. A vítima por estar denunciando. Esse contexto também existe. Então as pessoas precisam entender que psicologicamente é muito pesado. Ninguém sabe o que é estar no lugar de quem atravessa esse tipo de problema. Então, é preciso mais sensibilidade, é preciso tolerância no que diz respeito ao respeito humano. Exatamente, ao humano. Não é? Do mesmo jeito que a gente respeita tantos outros valores, por que não respeitar o ser humano enquanto humano? Só isso. É o que se quer. Pois é, delegada, o fato de estar à frente de uma delegacia de polícia não especializada, o fato de ser mulher,
Em Coqueiro Seco ou em Santa Luzia, há delegacia especializada da mulher? Não. Então a senhora passa a responder quase que também por uma especializada da mulher lá, no momento que faz o atendimento, pela sua formação, não é? Com certeza. O que dizer da incidência de violência doméstica aqui em Alagoas nos últimos anos? É gritante, ela caminha com uma velocidade nunca vista, não é? Digamos que nós temos vários fatores que contribuem para isso. Por exemplo? Inclusive a parte econômica, a dependência inclusive das mulheres, a falta de oportunidade de trabalho, o contexto todo do país. E no que diz respeito a um estado pobre, como Alagoas, isso é mais do que visível. E nós convivemos com isso. Nós vemos de perto que as pessoas cada vez mais estão se colocando numa situação também de vítimas. E elas são impotentes. E nós, enquanto segurança pública, nós estamos assistindo de perto. No entanto, nós precisamos que os governos se fortaleçam, que deem a importância verdadeira de investimentos seguros na área de segurança pública. A segurança, como nós estávamos falando aqui, sobre a educação, a segurança é a repressão, é o último recurso. Mas o que parece é que a política adotada é a do encarceramento, não é? Apenas do encarceramento. Prende, está resolvido, mas não está. Porque a gente sabe que uma semana, um mês, 2 meses... No dia seguinte, ou no dia seguinte... Infelizmente, eu diria que no dia seguinte, porque hoje nós temos também a política nacional, né, no que diz respeito às audiências de custódia, dada a dificuldade, inclusive, de encarcerar. Não temos espaço em penitenciárias. O sistema penitenciário está todo caótico. Então, é muito complicado hoje nós lidarmos com segurança pública. O Brasil hoje enxuga gelo, né? Nós da segurança estamos apenas correndo atrás do prejuízo do que nunca foi investido lá atrás em educação, em saúde, em todas as outras áreas. E na violência doméstica, especificamente, já vi reportagens que mostram a indignação dos policiais que prendem, a justiça solta e o criminoso continua a cometer sucessivamente os crimes, né? Isso. Que fique bem claro que não é a justiça. A justiça tem o seu papel, que é rigorosamente obedecer às leis que existem vigentes no país. Se a lei prevê a audiência de custódia nos termos em que ela existe, eles estão apenas eles estão atendendo ao que preceitua a lei. Né? Isso. Então, não é uma questão da vontade, não personifiquem, pelo amor de Deus, na pessoa do juiz, ele não tem nada a ver com isso. Ele é um servidor público que tem a responsabilidade rigorosa de aplicar a lei, assim como a segurança pública, quem está do lado de cá. Então, não nos cabe, nesse momento, valorar pessoalmente fatos, e sim o que prevê a lei, só. Agora, a revolta do policial, talvez, né, essa parte passional, porque somos humanos também. Então, quando você enfrenta o perigo tão de perto... O embate, isso, né? O embate pessoal, muito na polícia militar, isso principalmente. É muito complicado você chegar para esse mesmo policial que também é injustiçado, que trabalha em péssimas condições, tanto salariais quanto as mesmas sociais do que ele encontra. Ele convive naquele mesmo círculo, não é? Ali naquele mesmo bairro, às vezes ele convive também com os agressores, os criminosos. Em geral. Então é complicado para ele no outro dia encontrar de novo esse criminoso na rua, e ele está nessa condição aí que a gente vê no Rio de Janeiro e no Brasil todo, o aumento de morte de policiais, infelizmente. Sobre a questão da infraestrutura, a senhora acredita que o que poderia viabilizar uma melhor estrutura de atendimento à sociedade no que compete à Polícia Civil? Olha, a Polícia Civil, ela é uma polícia que precisa trabalhar com inteligência. A Polícia Civil, aqui no nosso estado, é uma das bandeiras, inclusive sindicais nossas, dos delegados de polícia. Nós precisamos do retorno imediato da inteligência para a Polícia Civil. Nós não podemos permitir que nossas funções sejam usurpadas.
nessa questão em particular, é o principal problema que a Polícia Civil enfrenta hoje no estado de Alagoas. Não só a falta de estrutura física, de contingente, mas no que diz respeito às nossas funções. Elas não podem ser confundidas com polícia preventiva. Polícia Militar tem o seu papel constitucional de prevenção, de enfrentamento, do embate nas ruas. A Polícia Civil é uma polícia que trabalha com inteligência. E quem estaria, que setor estaria substituindo a Polícia Civil nessa prerrogativa de investigar? Por que isso está acontecendo? Veja, é deliberado ou não? Existe uma questão aí que, inclusive, está numa demanda aí que o Ministério Público Federal está entrando para tentar entender e resolver essa questão. Nós não sabemos exatamente de que forma se estabeleceu isso nesse estado, mas como em outros estados da federação também ocorre. Existe uma confusão de funções no que diz respeito a uma integração. Essa integração, ela deve existir, mas cada um respeitando a sua função. Nós entendemos que Polícia Militar é Polícia Militar, Polícia Civil é Polícia Civil. Onde começa e termina a função de cada um nesse processo, Isso. De ação conjunta. Isso. Agora é uma política de governo que deve ser revista com certeza, que deve estar sendo acompanhada de perto pelo excelente senhor governador, que deve com certeza avaliar melhor e receber os delegados de polícia. É necessário conversar de perto com a Polícia Civil, ter essa interação. Falta esse contato mais próximo do governo com a categoria? Nós entendemos que sim, com os delegados de polícia Sim. em particular, sim. Nós precisamos dessa aproximação. Nosso estado precisa fortalecer as polícias, respeitando a função de cada uma delas. Nós entendemos assim, só existe crescimento se existir essa interação com respeito às funções. Delegada, para a gente encerrar, como é que a senhora está à frente da Delegacia de Santa Luzia do Norte, a senhora que foi para lá numa situação, digamos assim, excepcional, né? A senhora estava à frente da Delegacia da Mulher há tantos anos, com a contribuição e o entendimento do fazer na Delegacia da Mulher, e de repente a sociedade surpreendeu com a senhora titular da Delegacia de Santa Luzia do Norte, agora acumulando com coqueiro seco. No que diz respeito a essa circunstância, eu me reservo o direito de não comentar, porque existe uma demanda judicial em andamento, e com o processo em andamento eu não devo, nem posso emitir qualquer tipo de juízo de valor. No entanto, enquanto delegada de polícia e profissional que sou, eu estou fazendo o meu papel dentro da minha responsabilidade com a sociedade e com a profissão que escolhi, independente de onde estiver. As mulheres, eu fiz essa afirmação algum tempo atrás de que onde estiver eu estarei contribuindo. E essa causa, particularmente de violência doméstica, ela me toca pessoalmente, enquanto cidadã também, e eu acho que tenho uma obrigação de seguir também ajudando no que for possível nessa luta contra a violência doméstica. É uma causa que eu abracei. Tanto que na sua condição de delegada titular, e com esse olhar diferenciado e essa ação também, as mulheres que procuram a delegacia se sentem mais seguras, certamente. Não vai faltar disposição e boa vontade da nossa parte. A equipe toda lá está presente e estão resolvendo dentro das nossas possibilidades, mas tenho a certeza que o esclarecimento vai ser dado, a satisfação e o respeito terá muito bem, digamos assim, esse acesso vai ser respeitado. Dentro dessas condições. Isso. Delegada Fabiana Leão, eu agradeço mais uma vez a sua participação hoje aqui no Frente a Frente e, claro, vamos torcer para que a sanção do presidente Temer torne essa condição de a delegacia de mover essas ações protetivas favoráveis às mulheres vítimas da violência no Brasil e particularmente aqui em Alagoas. Estamos torcendo por isso. Obrigada.
Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.